Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre como interpretar texto bíblico. A gente vai utilizar como base o livro de Marcos, capítulo 1, o verso 12 e o verso 13, tá? Assim como a gente fez no primeiro vídeo, algum tempo atrás, a gente vai passar o vídeo totalmente em Libras, depois a gente vai pontuando para ver como que fica com relação à sinalização, as escolhas que a gente fez e como você pode estar utilizando isso no dia a dia em outros textos e também em outros momentos, tá bom? Então eu vou soltar o vídeo, a gente dá uma olhadinha e depois a gente comenta em cima de cada sinal, tá bom? Antes disso, não deixe de deixar o seu like, de você compartilhar este vídeo, se inscrever no canal, porque isso vai nos ajudar muito no sentido de divulgação. Ok. Vamos falar com relação ao texto, né? Vocês viram essa parte em Libras. Agora a gente vai estar comentando um pouco sobre as escolhas que foram feitas. Então, caso você queira acompanhar também com sua Bíblia aberta, em Marcos, o capítulo 1, verso 12 e o verso 13, tá? Então, eu começo fazendo uma referência de Jesus, tá? Lembra o sinal, né? Nessa localização aqui, Jesus. E aí eu utilizo um classificador de pessoas, tá? Então eu fiz ó, Jesus e eu coloquei ele nesse formato, né? Nesse espaço. Olha só. Então ficou desse momento, ó. Jesus, coloquei ele aqui e ele ficou nesse espaço aqui, tudo bem? E depois eu fiz o sinal de Espírito Santo, tá? Olha só, o sinal de Espírito Santo. Algumas pessoas utilizam somente assim, ó, Espírito Santo, certo? Então, o sinal de Espírito Santo, e eu fiz que o Espírito Santo foi em quem? Em Jesus, certo? Então, como eu coloquei Jesus aqui nessa referência, eu fiz que o Espírito Santo colocou, ficou sobre Jesus, né? É essa a ideia. Por quê? Porque o texto fala assim que o Espírito Santo impeliu Jesus ao deserto, ou seja, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Então foi essa a ideia de mostrar que o Espírito Santo ele estava com Jesus, impelindo ele ao deserto. Então essa é a continuação, tá? Eu utilizei essa forma assim, ó. O que acontece? Tem um sinal de alma que é nesse formato assim, ok? Esse é o formato, o sinal de alma, tá? Nesse contexto, eu fiz como que se a alma de Jesus fosse passada para o outro lado. Então, ele passou para o outro lado, ele foi impelido para o outro lado, ou para uma outra localidade. Então ficou assim, ó, Jesus, o Espírito Santo, sobre ele, e aí o Espírito Santo o impeliu, né? Ele estava aqui, sumiu e ele apareceu numa outra localidade, certo? E aí ele foi para o deserto. Então eu fiz o sinal, esse sinal assim, ó, com essa configuração de mão, tá? Você usa essa expressão para dizer que estava totalmente vazio e o sol muito forte, tá? Então Jesus foi impelido ao Espírito para o deserto, um lugar totalmente vazio e com sol muito forte. E aí, chegando lá, a gente dá a continuação no texto. Vocês percebem? Então, são algumas escolhas que vocês podem estar fazendo, né? Por exemplo, com relação ao Espírito Santo ter impelido Jesus ao deserto, você poderia fazer que o Espírito Santo mandou Jesus ir ao deserto. Poderia? Poderia, mas talvez não ficaria tão claro nesse contexto. É por isso que eu fiz essa escolha, né? De que Jesus estava num local e apareceu em outro. De um local sumiu e foi para o outro. Como se fosse isso, mas também você pode dar a entender que o Espírito Santo
foi juntamente com Jesus para o outro lado, né? Você utiliza isso, ele foi levado. Então é interessante você perceber que tem várias escolhas que você pode estar fazendo aí, dependendo de cada contexto, ok? E aí foi a estadia dele no deserto, 40 dias. Então ele foi impelido pelo Espírito ao deserto, ficando lá 40 dias. E aí eu utilizei esse sinal assim, ó. O que significa isso? Tentação, né? Ou sendo tentado, né? Olha só a configuração da mão que a gente utiliza, ó. Ele ficou sendo tentado por Satanás. Aí você faz esse formato. Percebe que a expressão é negativa, certo? Ela é uma expressão mais brava, rancorosa, fazendo alusão a Satanás, certo? E a tentação. Então, a tentação feita pelo diabo, a tentação feita por Satanás, na onde? No deserto, aonde Jesus foi impelido pelo Espírito, tá? Então foi dado uma ênfase que ele estava sendo tentado pelo diabo, ele estava sendo tentado. Quem? E aí eu fiz, ó, que Jesus, ele estava suportando tudo aquilo. Ele estava enfrentando tudo aquilo. Ele estava firme naquele propósito, ok? Também, eu fiz esse sinal que também ele estava com os animais ou com as feras, né? Além de Jesus ser impelido ao deserto pelo Espírito, ele estava lá sendo tentado pelo diabo, ficou lá 40 dias, e também eu fiz esse sinal assim, ó, também ele estava lá com as feras. E aí, mais uma vez, eu fiz a escolha de fazer uma ênfase relacionado à tentação novamente. Então, ele estava sendo tentado pelo diabo, tentado. Então, Jesus estava suportando, enfrentando, lutando, persistindo com aquilo, né? E também ele estava com as feras. E eu fiz que a tentação continuou, certo? Foi de uma forma contínua por 40 dias. E aí eu fiz assim, ó, mas, ok? Tem um outro sinal de mas que é assim, ó, o pessoal utiliza mas vai depender bastante da expressão e do contexto, né, que você vai querer dizer. Mas nesse sentido é, ó, mas, porém, entretanto, todavia, está nesse contexto. E aí eu disse, olha, os anjos o serviam, né? O sinal de servir, você faz esse movimento aqui, ó, servir, certo? Mas eu fiz antes o sinal de ajuda, ok? Então eu fiz que os anjos, olha só, eu fiz os anjos o ajudavam servindo, certo? Então os anjos serviam. Esse texto é um texto muito interessante, muito legal, que a gente pode estar trabalhando de uma forma visual e construindo isso aos poucos, né? Vocês perceberam que no começo eu coloquei Jesus em uma posição, depois de lá Jesus foi para onde? Foi para o deserto, né? Que eu coloquei em um espaço aqui, ó. Então a gente separando fica mais fácil de o surdo entender visualmente. Então eu coloquei Jesus de um lado, depois eu coloquei o deserto de outro lado, fiz Jesus indo para lá, né? Para o deserto. Então tudo isso são construções que a gente pode estar trabalhando e a gente vai visualizando de uma forma mais clara. Olha só como ficou então. Vou passar o vídeo novamente e vou comentar. Então Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto e ficando lá 40 dias, foi tentado por Satanás e Jesus suportando tudo aquilo juntamente com as feras, mas os anjos o serviam, ok?